Beleza? Segundo. Joia. Ó. Vocês foram bem nas provas aí, tá? Tranquilos. E a gente vai fazer outras VAs. Se alguém ficou abaixo da média, recupera, fica tranquilo, ok? Outra coisa. Eu tinha deixado 3 aulas para trás, tá? Aula 13 e 14 da apostila 1 e a primeira aula da apostila 2, a 19. Às vezes acontece isso porque eu quero ligar os assuntos direto e a apostila às vezes ela dá essas pausas de quebra de assunto, né? Mesmo sendo um assunto que vocês vão ver, a gente vai voltar para falar da escravidão na antiguidade, ela tipo bate e acaba aquele dinamismo do andamento, tá? Então por isso que às vezes eu pulo uma, duas, a gente segue bem para frente e depois eu volto para retomar no momento mais oportuno, beleza? E aí também por causa das provas, né, ângulo e tal, mas aí bagunçou tudo, né? E ok, então hoje a gente vai falar da aula 13 e 14, então é da apostila 1, ok? E aí a gente finaliza ela de vez e amanhã eu falo da 19, né, que a gente fez a 20 e 21 do Renascimento, e aí eu volto para falar das Cruzadas e aí siga lá pelota, beleza, turma? Ó, eu vou pensar ainda, vou ver se amanhã a gente vai fazer uma live, tá? Vou ver, tá bom? Aí vocês no dia entram lá no calendário de manhã e vê lá se vai ser live ou se é vídeo aula, tá? Mas a partir da outra semana pós feriado, aí sim, são 2 videoaulas e uma live, 2 videoaulas e uma live, tá? E sociologia, aula sim, aula não, vai ser live também, tá? A gente precisa desse contato, ok? Quer dizer, vocês precisam do meu contato, né? Porque vocês morrem de saudade, eu sei. Tô com saudade de vocês, vi os vídeos que vocês fizeram para educação física, chorei pra caramba. Os professores chorou, todo mundo também, de saudade de vocês, ver o quanto vocês são capazes, né? Quanto vocês são lindos, maravilhosos, beleza? Menos a Petinati e a Manu. Mas enfim, vamos aí. Mentira, meninas. Saudade. E aí, Black Zaca, nós. Página 300. Ó, fala de antiguidade, 300 de Esparta. Da hora, hein? Nunca contei essa história pra vocês, né? Quando a gente voltar eu conto. Bom, gente, aí na página vocês veem uma foto, é um mosaico que romano, né? Os romanos adoravam aí, e eles influenciaram a região de Cartago, tá? E é do século 3 depois de Cristo aí, ok? 2 séculos antes do fim do Império Romano, enfim. Vamos falar da escravidão na antiguidade, tá? A escravidão na antiguidade, ela... Grécia e Roma, tá? A gente está falando porque é na antiguidade ocidental, tá? Então a escravidão na antiguidade da Grécia e Roma, tá? Bom, o escravo ele era tratado de forma diferente do servo, tá? Então o escravo ele era uma propriedade do senhor, ok? Ele era uma propriedade do senhor e tratado como coisa, como objeto, alguém desumanizado, tá? Mas, olha a diferença. Eles não eram usados, por exemplo, como os escravos foram aqui no Brasil, como foram nos Estados Unidos e várias regiões das Américas, né? Eles não eram utilizados como ferramentas na antiguidade e nem como animais, seja para transportar carga, né, para fazer trabalhos de força animal, né, de força motriz animal, mas colocavam o escravo dessa forma não. Inclusive os escravos na antiguidade clássica aí, Grécia e Roma, eles eram muitas vezes utilizados para tarefas complexas, tarefas que exercia a capacidade de inteligência humana, tá? Então eles eram usados de outra forma, eram entendidos como desumanizados, como objetos, tal, como coisa, mas eles tinham um tratamento menos, não dá para dizer menos doloroso, né? Mas não eram utilizados tanto para tarefas braçais desumanas, ok? Apesar de a grande maioria trabalhar na agricultura e na mineração, né? São trabalhos pesados, exaustivos, lógico, tá? Mas a gente tem uma boa parte aí também que eram professores, que eram artesãos, professores, gente. Escravo educava
filhos de senhores, tá? Artesãos, a gente tem gerentes de negócios, geria os negócios do seu senhor, né? Lógico que com o senhor ali em cima, né, vendo tudo, mas geria, e várias outras atividades, tá? Os escravos que tinham as melhores condições eram os escravos domésticos, os que trabalhavam na casa do senhor. Eram muito mais inteligentes, escravos. Muitas vezes esses escravos eram libertos depois por anos de serviços prestados, e muitos deles às vezes nem queriam sair mais, porque tinha tanto envolvimento com a família que praticamente se transformava num membro da família, de tanto respeito, né, trabalho junto ali e tal. Bom, enfim, são várias as histórias em Roma, por exemplo, de crianças que cresceram, se tornaram pessoas públicas importantíssimas, políticos muito importantes, e foram criados por escravos, que pegou uma afeição muito grande e transformou o escravo em liberto, e em escravos até prósperos em negócios, essas coisas tal, com a ajuda dessa criança que antes tinha sido cuidado por ele, né? Bom, a gente tem na antiguidade 2 tipos de escravidão. No início, no primeiro momento, a gente vai ter a tal da escravidão por dívidas, ok? O cara fica devendo um cara mais rico e fala, agora você é meu escravo. Isso vai acabar quando a gente viu lá, quando surge a democracia em Atenas, lembra, uma das coisas é acabar com a Clístenes, né? Acaba com a escravidão por dívidas, e é aceito por todo mundo, tudo. E Roma, depois, quando vai entrar na República, Roma também acaba com a escravidão por dívidas, ok? Tá? E aí, então, não tem mais escravidão por dívidas, a escravidão ela passa a ser somente a submissão das regiões conquistadas, dominadas, né? Roma, principalmente, com o seu império, né? Na época do império, que começa a ter uma expansão, né, expansionista, e ela vai conquistando regiões e vai submetendo aquelas pessoas à escravidão, tá? Muitas trazidas para Roma, tal. Então eram pessoas de várias regiões da Europa, da Ásia Menor, das Arábias ali, da Península Arábica, do norte da África. Então era gente de tudo quanto é região, e muitos no caminho vinham, muitas pessoas inteligentes, tal, super desenvolvidos, cientistas, matemáticos, professores, pessoas que se davam bem com a economia, né, com negócios, tal. Então vinha todo tipo de gente, né? Bom, e aí a gente tem então Grécia versus Roma, certo? Por quê? Porque a gente precisa falar dos escravos libertos. Nos 2 momentos, tanto em Grécia e depois em Roma, tinha a possibilidade do escravo se transformar em uma pessoa liberta, tá? Só que na Grécia, o escravo liberto ele não tinha direito à cidadania, né? A participar da vida como cidadão ateniense. Ele não se transformava em cidadão ateniense, tá? E ponto final. Ele era liberto, ele podia se virar ali, fazer um trabalho dele e tal, correr atrás, dar seus pulos, mas não participava da cidadania, não era cidadão, então ele não podia votar, não podia participar de um monte de coisa, né, de discursos, discussões políticas, tal, essas coisas, né? Enfim, agora em Roma já era outro rolê. O escravo liberto, ele tinha direito sim à participação na vida política, tá? Então ele participava sim da vida política, e isso era muito importante, porque ele se transformava praticamente num cidadão romano, o que era muita coisa. E muitos não queriam ir embora, viu, gente, depois que ficavam libertos, porque Roma era o que há de melhor, era a cidade mais evoluída no mundo ocidental na época, e as pessoas acabavam por ali ficar, né? Alguns voltavam, lógico, né? Mas enfim. Bom, tiveram rebeliões, um monte, gente, várias rebeliões de escravo, né? Várias, um monte. Principalmente porque em dados momentos era tão grande o número de escravos, principalmente ali em Esparta, tinha bastante escravo, em Roma, né, no Império Romano, que eles ficavam preocupados. Se tiver uma rebelião generalizada aqui, estamos lascados. E a mais conhecida, lógico, foi a do Espartaco, tá? O Espartaco era um cara que nasceu em uma das colônias da Roma, dessas cidades de submissão. Ele não era escravo, tá, gente? Ele era um cara que foi para Roma, se tornou cidadão romano, então tinha participação política, tudo e tal. E ele foi recrutado para servir o exército, um cara brilhante, um baita de um combatente. Só que ele desertou, tá? Ele desertou e por causa disso daí ele foi preso e foi vendido como escravo. Esse cara passou anos no sofrimento. E aí em 73 a.C., ele tinha organizado
uma revolta que ele liderou com 90 mil escravos, cara. Imagina isso, ele passou anos convencendo escravos, tudo, contra aquela opressão e tal, e ele conseguiu fugir com esses escravos e unir um exército de 90 mil escravos. Ele vai resistir por um ano ao grande exército, imbatível exército romano. Eles vão derrotar o exército romano durante um ano. Quando o exército romano manda, enfim, um grande número de pessoas com várias táticas, vários generais bons tinham morrido para tentar pegar o Spartacus, não conseguia. E aí depois de um ano eles vão conseguir, Spartacus é morto e tal. E depois então o Spartacus vira um grande símbolo de luta na história, tá? É um grande símbolo de revolta, de luta contra a opressão. Deserdou porque ele achava muito opressor o exército romano, o Império Romano. Ele não concordava com a escravidão em alguns pontos e tal. E aí ele vai se transformar em um deles e vai acabar liderando. Gente, tem filmes que contam a história do Spartacus. Tem a série Spartacus, tem na Netflix, mas é uma porcaria. Eu indico para vocês que não é o Spartacus, mas foi um filme feito em sua homenagem. É assistir o Ben-Hur. Ben-Hur, B-E-N, tá? Traço H-U-U, U-R, H-U-R, Ben-Hur. Tomem cuidado, porque existe um Ben-Hur atual, que foi uma regravação de 2014, 2013, sei lá. É um lixo o filme. Vocês têm que assistir o Ben-Hur da década de 60, ou 50 ou 60, que é com Charlton Heston. Aquele filme sim, porque eles retratam o que era Roma no seu cotidiano. Então eles foram muito fiéis, como é que era a vida em Roma, tal. Então vocês não vão só ver o filme, como vocês vão ver como é que era Roma, como é que funcionava. E o filme é 10, gente. Vocês podem assistir, ele é comprido, tem 2 horas e meia, mas é 10. É um filme de ação, tá? Vocês vão adorar aquilo tudo. É como era Roma na antiguidade praticamente, tá? Então assistam esse filme, vocês vão ver como é que foi essa luta aí, ok? Então, já até a próxima aula aí, aula 14, ok? Façam as atividades, gente. Quando a gente voltar, não vamos ficar voltando nessas matérias aqui não, gente. A gente vai seguir de onde a gente parou na última videoaula lá, beleza? Beijão!